passei por lá, agora já estou na Braspress, transportadora. Olha só, gente, eu tenho ouvido aqui e uma vez eu estava observando um comentário de um cientista político e ele falou que a educação hoje ela é só uma manifestação, mas não é levada a sério. Os políticos hoje estão todos voltados para falar de saúde, porque saúde dá mais ibope, saúde é mais necessária. Agora sim, a minha preocupação hoje é se os políticos têm os olhos voltados para a educação. Porque, desculpa, Fábio, eu vou discordar um pouquinho com você quando você fala que tem que começar no PSF, correto? Que é a saúde da família, para começar a cuidar da saúde. Na rede básica. Isso, na rede básica. Eu digo para você que é dentro de uma escola que começa a cuidar da saúde. Porque lá a gente tem que ter a matéria, a aula, a disciplina, educação alimentar. Porque se a gente se alimentar melhor, diferente, nós não vamos precisar tanto dos hospitais. Então hoje, eu fico numa preocupação muito grande com a educação. Eu sou um defensor, desde que eu fiz 13 anos, eu decidi na minha vida que eu tinha que lecionar. Encaminhei a esposa e agora estou me encaminhando. Então assim, eu fico muito chateado que a cobrança hoje do governo federal em criar o Bolsa Família é para jogar o filho dentro da sala de aula. Mas não existe, inclusive eu solicitei ao deputado federal Áureo, que lá tem uma parte lá que ele abre para você colocar a lei que você deseja, e eu solicitei que o seguinte, que os pais estejam atrelados no Bolsa Família, como o caso da criança, se a criança faltar, perde a Bolsa Família, que o governo também cria a lei seguinte, o pai que não for na reunião dos seus filhos não vai ter direito a receber o Bolsa Família, porque a evasão da presença dos pais na sala de aula é enorme. Faz-se reunião e os pais não comparecem. Criança que não tem acompanhamento dos seus pais não pode ser uma criança bem educada. E muitas das vezes, quando acontece, do pai ainda vai reclamando. O que eu vim fazer aqui? Para que eu estou aqui nessa besteira para ouvir blá blá blá? Agora eu pergunto, a minha pergunta vai ser enfática, de assim, a minha preocupação de hoje, vocês políticos, qual é a visão de vocês quanto à educação? Porque hoje se fala muito na saúde, porque a saúde virou mídia. Estou doente, eu preciso, vou lá. Mas a educação está passando como, é como esse cientista político falou, está passando só como uma, vamos fazer, vamos falar, mas não precisa executar. Por quê? Eu prefiro ele burro. Ele burro, eu falo qualquer coisa, ele vota em mim e pronto. Eu dou 100 reais para ele, eu voto em mim e pronto. Então isso me preocupa muito. Então assim, a questão hoje que eu pergunto para vocês, as prioridades que vocês têm quanto a isso. Porque é preocupante a situação hoje. Professor, como ela falou ali, na rede pública, gente, o professor não tem caneta para escrever no quadro. A minha esposa é professora neste município e no município de Macaé. Ela fala, Ivan, eu não compro porque eu tenho que pegar lá em Macaé, uso lá, me dão 2 canetas, uma lá eu uso outra aqui. Então isso é uma vergonha, o professor não ter uma caneta. É uma vergonha. Provas, o professor tem que dar com 2 semanas antes, e mesmo se chegar na hora vai ter não tem, porque está quebrado. Então assim, que educação é essa que estão dizendo que estão cuidando? Mentira! Não está cuidando. Vou dizer enfaticamente, quando aconteceu a reunião do setor P, orçamento participativo, gente, é uma vergonha que acontece no Maria da Penha. E foi dito que Maria da Penha até hoje não aconteceu uma melhora na escola, porque muita gente é lá do lado do Palmital, Palmital é Casemiro. Pelo amor de Deus, diz que os prefeitos têm parceria um com o outro, e quero dizer mais, a educação vem do governo federal. Não é daqui do município, o município ajuda, mas a verba maior vem do federal. Então que beneficie Casemiro, que beneficie Macaé. Agora a gente não pode ficar nessa situação. Hoje está revoltante ser professor. E dizem que o professor ganha muito bem. Mas não, aqui nesse município, porque eu posso fazer comparação, que eu tenho uma pessoa que está envolvida tanto aqui quanto lá. Eu posso fazer uma comparação que nesse município, eu vou falar como se falava na Ambev. A gente fabrica papel e de vez em quando vende cerveja. Que era muito papel. E hoje eu falo que os professores estão fabricando papéis, porque relatório disso, a coordenação disso, coordenação daquilo, e na verdade, pouca aula se dá. Porque o professor não tem tempo de planejar uma boa aula para chegar dentro da sala de aula e passar para o seu aluno. E nem recurso. Então, infelizmente, a situação da educação é horrível. Eu fico triste, participo às vezes de campanhas. Eu tenho uma campanha que está aí, já até falei com o Braga, vamos abraçar,
que é para os pais poderem ir, porque eu só vejo, inclusive eu comecei em pedagogia, fui para sociologia. Na pedagogia diz que existe um projeto sociedade-escola. O que é sociedade-escola? A gente só vai ter uma educação melhor quando a sociedade realmente estiver envolvida com a escola. Hoje as escolas estão precárias, mas a sociedade não abraça. Muitas das vezes a gente não vê pessoas fazendo manifestação e nem buscando ajuda para poder ajudar um professor. Quando tem greve de professor, é incapaz, às vezes, as pessoas de ir lá apoiar. O professor ainda é taxado. Ah, vagabundo, está ganhando dinheiro pra caramba, está reclamando de quê? Então eu peço aos senhores, esse grupo aqui, eu creio que a gente vai ter uma terceira via, é crescida essa terceira via, mas eu creio mais do que nunca que essa terceira via tem essa preocupação com a educação, porque eu vou acompanhar, eu vou estar junto com vocês e pode ter certeza, eu sou bom, eu sou amigo, mas para bater na mesa eu também sou chato, e quando eu chegar eu vou bater na mesa porque eu quero uma educação não só para mim, como para o meu filho, mas como para... Porque eu acho que a única forma da gente transformar esse país é através da educação. Hoje a marginalização, a saúde, tudo mais, mas tudo começa na educação. Enquanto não enxergar a educação com a valorização que ela tem que ter, não adianta, o resto não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu, no meu tempo, eu tive OSPB, hoje cortaram essa matéria. Essas matérias servem para dizer isso. Ó, você vota em vereador, porque essa aula que ela deu aí agora tem que ser dada em sala de aula. E não é mais dada. Hoje o aluno dá o voto e não sabe nem o quê. Eu não vou me prolongar mais, não. Meu desabafo é... Passou, mas eu deixei você falar que você... Não, tudo bem. Eu vou pedir aqui aos três. Não, tem ainda você inscrito, tem a Esmeralda e tem o Gilmar. Mas o Lucimar está ali, tá? Respondem, por favor, depois você faz a sua pergunta. Eu queria te responder, companheiro, você está totalmente certo. Tá? Hoje os governos, os políticos não têm interesse na educação de formar opiniões conscientes. Tá? Inclusive, até as pessoas falam que eu estou sendo muito chato. Eu tenho cobrado diretamente a falta do material escolar e o dos uniformes. Tá? Isso cobrando também o presidente das comissões do Legislativo, que é na Câmara de Vereadores, que recebeu um e-mail da secretária de Educação, da Andréa Machado, falando que até final de abril ia ser entregue esse uniforme, que não aconteceu. Tenho cobrado também o vereador, que é líder do governo, tá, presidente da Comissão de Educação, porque que nunca participou de uma reunião do Conselho de Educação. Mandei uma carta, uma cobrança ao Conselho de Educação do município, até hoje não tive resposta. Ou seja, os conselhos hoje do município são formados por pessoas que é de interesse do governo atual. Então, como você falou, a sociedade tem que participar, cobrar. O meu filho eu acompanho. A diretora botou meu filho num redume assim, de vidro, uma redoma de vidro, que todo cuidado com ele é pouco. Por quê? Eu cobro se ele chegou machucado. Eu cobro ela, cadê o material escolar, quando vai ter a resposta. Eu cobro ela, por que a senhora marca um horário de evento, uma festa para 1h da tarde, a pessoa fica até 2h30, 1h30 esperando em sol quente, e a senhora não libera os portões. Por que na hora que vai ter uma festa particular só para os alunos, quando a gente chega na escola, tem 70, 60 pessoas dentro da sala, dentro da festinha, sem ser parentes ou pais de alunos, que é convidado de fora. Então tudo isso, como você falou, você está certo. A sociedade tem que cobrar, participar. Então isso, nós temos que fazer papel não só como pais, tá? Como cidadão, e não tem que pensar em mim, nós temos que pensar em toda a sociedade. Então isso tem que ter a participação de tudo, como você está certíssimo. Nós temos que cobrar e ser bem participativo. O programa de aula, Marco, o programa de aula. O programa de aula. O programa de aula, também que eu cobrei, que eu recebi agora, demorou 6 meses para me responder, tá? Um programa que eu pedi, o planejamento escolar, ano tal. Ele fala que isso é feito mensalmente. Eu falei, não, peraí, você tem que ter um programa anual, ou semestral, ou bimestral, e você vai fazendo adaptações. Recebi agora com um programa do governo anterior, de 2012, tá? E não tem do governo atual. Outra coisa que eu sou contra, indicações de diretores. São cargos políticos eleitoreiros. São verdadeiros, para mim, não é nem curral. São vaquinhas, tá? Que estão lá com um cabrestinho para provar contas, irregularidades, tá? Para poder ter aquele cargo, para ter um salário a mais de indicações. Porque, para mim, eu quero cobrar, junto ao Legislativo Municipal, tá, e à sociedade, que participar mais, porque cargo de diretor de escola tem que ser eleito por alunos
que já tenham acima de 13 anos, tá? E pais de aluno. Então, isso é importante, ou seja, o diretor e os professores, então tem que estar alinhado ao Conselho de Educação, que não pode ser cargos de indicação de dedo, de vereador, aqui também de eleição. Aqui é indicado por vereador, por um secretário, um parente do prefeito, isso. Então, nós temos que acabar com isso. Como você falou, a sociedade tem que se unir e participar. É por isso que nós estamos aqui, como eu falei, como grupo, e eu penso como grupo.